Oi, gente! Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui é a Maria Cecília novamente e eu vim fazer mais uma videoaula. A videoaula de hoje vai ser sobre as classificações dos argumentos lógicos. E, mais uma vez, esse é um vídeo para a matéria lógica de programação. Esse vídeo eu gostaria de iniciar ele falando e explicando um pouquinho sobre o que são os argumentos lógicos na lógica proposicional. É bom se lembrar que na lógica proposicional, a gente estuda formas de raciocinar corretamente usando algumas frases que podem ser verdadeiras ou falsas. Essas frases são chamadas de proposições. Uma proposição é basicamente uma declaração que afirma alguma coisa. Por exemplo, está chovendo, eu estudei para a prova, ou Maria Cecília gosta de chocolate. Todas essas três coisas que eu falei são proposições, são afirmações que elas não estão sendo negadas por enquanto, não estão sendo questionadas, são só afirmações, ou seja, são proposições. E essas frases podem ser analisadas e classificadas como verdadeiras, T, ou falsas, F, true or false, dependendo do que está acontecendo de verdade no mundo. Só que agora, quando a gente junta várias dessas proposições de uma forma organizada para formar um raciocínio, a gente chama isso de argumento. Um argumento é um conjunto de proposições, onde algumas são chamadas de premissas e uma delas é a nossa conclusão. Vamos imaginar dessa forma. Você quer convencer alguém de alguma coisa, e para isso você apresenta algumas ideias que a pessoa deve aceitar como verdadeiras. Essas são as nossas premissas. E, com base nessas ideias, você chega a uma nova afirmação, que é o que você quer provar. E essa é a conclusão. Um bom exemplo disso é um certo conjunto de premissa que eu bolei aqui num papelzinho e eu vou ler para vocês. A premissa 1 está escrito assim: se chover, então a grama ficará molhada. A premissa 2 fala: está chovendo. Então a conclusão será que a grama ficará molhada. Nesse caso, a conclusão parece fazer sentido, porque se a primeira frase fala, se chover, então a grama vai ficar molhada, e a segunda logo diz que está chovendo, então é lógico a gente pensar que a grama vai sim ficar molhada. E esse é um bom argumento, é um bom exemplo de um argumento válido, porque a conclusão realmente segue das premissas. Ou seja, se as duas premissas forem verdadeiras, a conclusão também tem que ser verdadeira, não tem como ela ser falsa. Mas por que isso é tão importante para o que a gente está estudando e o que eu vou falar agora? Porque a lógica proposicional, ela não está preocupada em saber se as premissas são verdadeiras no mundo real, mas sim em saber se a conclusão está bem conectada com as suas premissas. A lógica estuda a estrutura do raciocínio, como se fosse a forma da coisa e não o conteúdo em si. Um outro exemplo que eu coloquei aqui no meu caderno é esse. Premissa 1. Se eu estudar, eu vou passar. Premissa 2. Eu passei. Conclusão. Então, eu estudei. Aqui parece que faz sentido, mas vamos tomar um pouquinho de cuidado, hein? Porque essa conclusão não é garantida pelas premissas. Pode ser até que eu tenha passado sem estudar, não é? Isso acontece muito. Talvez porque a prova foi fácil ou porque eu adivinhei as respostas. Esse é um exemplo de um argumento inválido. Mesmo que as premissas sejam verdadeiras, tipo, se eu estudar, eu passo e eu passei, sejam verdadeiras, a conclusão pode ser falsa. Mas bem, tudo isso que eu falei agora foi apenas uma pequena parte do que eu vou falar no resto do vídeo. Mas calma, não é tão complexo assim do jeito que você está pensando. É uma coisa bem simples de entender. Mas para conseguir entender direitinho, a gente precisa de seguir adiante. E movendo para frente, eu queria falar um pouco da utilidade dos argumentos na lógica. Tipo, para que eles servem? Por que a gente deve usar eles? Quando a gente estuda a lógica, especialmente a lógica proposicional, não é só para passar na prova ou fazer continhas com símbolos esquisitos. O principal objetivo é aprender a pensar melhor, de um jeito mais claro, correto e seguro, sobre outras coisas na nossa vida. Uma das coisas que os professores sempre gostaram de destacar é que depois que a gente terminar o ODS, a gente vai olhar para as coisas do mundo, para os sistemas, de uma forma diferente. E a lógica proposicional e seus argumentos ajudam a gente a moldar a nossa visão. Os argumentos lógicos servem justamente para isso. Eles são ferramentas que nos ajudam a organizar nossos pensamentos e a analisar se aquilo que alguém está dizendo faz sentido de verdade. Agora, vamos ver, com todo cuidado, o que significa cada um desses pontinhos aqui no slide. No ponto 1, eu coloquei verificar se a conclusão realmente vem das premissas. Quando alguém te diz algo tipo, se eu não fui na escola,
então estou doente. Eu não fui na escola, logo estou doente. Você precisa saber, essa conclusão, estou doente, vem mesmo dessas duas primeiras frases? A lógica nos ajuda a testar isso. Com ela, a gente consegue observar se a conclusão está conectada às premissas de forma obrigatória. Ou seja, se as premissas forem verdadeiras, a conclusão também precisa ser verdadeira. Se isso acontece, o argumento é válido. Se não, o argumento pode estar falho, mesmo parecendo certo. Então, a utilidade é ajudar a você a saber quando um pensamento está bem encadeado, como uma corrente firme onde um elo puxa o outro com segurança e não com insegurança. O segundo ponto, ajuda a pensar de forma lógica e coerente. Pensar logicamente é seguir um caminho claro de raciocínio, sem se perder no caminho ou se contradizer. Quando a gente usa a lógica no nosso dia a dia, a gente aprende a montar ideias com começo, meio e fim e perceber quando estamos misturando coisas que não se encaixam ou não fazem sentido umas com as outras. E isso pode evitar conclusões precipitadas de outras pessoas sobre as nossas falas ou nossas próprias conclusões ou coisas sem sentido. Como um exemplo, todo animal que voa é pássaro. O morcego voa, então, logo, o morcego é um pássaro. Esse argumento parece até coerente à primeira vista, mas se a gente analisar direitinho, ele tem um erro na lógica. Nem todo animal que voa é um pássaro. Por exemplo, morcegos são mamíferos, e a lógica ensina você a perceber esse tipo de erro sutil que muita gente nem nota. Então, a utilidade é ensinar você a pensar com muito mais cuidado e de uma forma mais estruturada e inteligente, evitando as armadilhas. O terceiro argumento é construir argumentos bem estruturados. Terceiro argumento. O terceiro tópico do nosso slide é construir argumentos bem estruturados. Imagina que você precisa defender uma ideia em uma redação, no trabalho de escola, ou até em uma conversa com seu amigo que está diferindo de opinião com você. Se você souber construir argumentos fortes, claros e bem organizados, a chance de você ser compreendido e convencer os outros é muito maior. Um argumento bem estruturado tem premissas verdadeiras ou razoáveis. Uma conclusão que realmente se segue dessas premissas. Tipo assim, ele vai seguir as premissas, não vai colocar coisa nada a ver. E uma lógica interna coerente, sem erros ou saltos de pensamento. Então, a utilidade é te dar a segurança para se expressar em debates ou apresentações e saber argumentar bem. O nosso próximo tópico é identificar erros de raciocínio. Às vezes, algumas pessoas dizem coisas que parecem certas, mas que têm errinhos escondidos. E esses erros se chamam falácias, e a lógica é especialista em detectá-los. Por exemplo, todo mundo está fazendo isso, então deve ser o certo. É uma falácia da maioria, só porque muitos fazem não significa que é o melhor para você. A gente aprende na ética que muita gente pode achar que uma coisa é certa só porque está todo mundo fazendo, mas na verdade acaba que pode até ser o contrário. Ou outro exemplo, se você não concorda comigo, então você é burro. É uma falácia do ataque pessoal, que desqualifica a pessoa em vez de responder ao argumento com um outro argumento à altura. Então, saber identificar esses erros te protege de cair em conversas enganadoras, manipulações ou coisas ruins que podem causar situações desconfortáveis na sua vida. A utilidade disso é te dar um escudo contra argumentos ruins, injustos ou maliciosos. O próximo tópicozinho, evitar ser enganados por afirmações falsas. No mundo cheio de fake news e propagandas enganosas, a gente precisa saber lidar e analisar os argumentos como uma forma de defesa. Se alguém te disser, você precisa comprar isso porque todo mundo comprou e ficou rico. Ah, compra aquelas ações lá, cara. Fulano comprou e ficou rico. Tá todo mundo comprando, tá todo mundo se dando bem. Com a lógica, você pode pensar, será que essas premissas são verdadeiras? Será que isso realmente prova que eu também vou ficar rico? Então, a utilidade é evitar que você acredite em coisas erradas só porque foram apresentadas de forma bonita ou convincente. Agora, o último tópico, que é desenvolver o seu próprio pensamento crítico. Esse talvez seja o ponto mais importante de ter um pensamento de todos. Ter um pensamento crítico é muito importante, porque a gente precisa de ser uma pessoa individual e saber quando a gente tem que desenhar uma porta ali para se proteger de coisas que a gente não concorda. A gente tem que ter o nosso próprio pensamento para não ir sempre na onda dos outros. E ter um pensamento crítico significa que a gente sabe analisar as informações com cuidado, não aceita tudo de forma cega ou submissa, e também a gente pode fazer perguntas como, isso faz sentido? Por que as pessoas estão fazendo isso?
A gente também pode formar nossas próprias opiniões com base na lógica e não na manipulação de outras pessoas. A lógica, então, é como uma academia para o nosso cérebro. Quanto mais a gente pratica, mais forte nosso raciocínio vai ficando. E com o tempo, a gente começa a pensar com mais clareza e argumentar melhor. E até resolver problemas com mais criatividade e inteligência. A utilidade disso é crescer como pessoa, como estudante, profissional e como alguém que pensa com o coração e a razão juntos. Baseado no que eu falei, já deu para ter uma ideia de que os argumentos na lógica são coisas indispensáveis e muito importantes. Então, é bem válido a gente aprender isso, sendo estudante de ADS ou não, porque isso molda a gente não só como um aluno de ADS, mas também como pessoa. Eu coloquei outro exemplo simples aqui no slide. A premissa 1 fala: se estou com sono, então vou dormir cedo. A premissa 2 fala: estou com sono. A conclusão é: então vou dormir cedo. Esse é um argumento válido, porque a conclusão realmente segue das premissas. Se elas forem verdadeiras, a conclusão também será. Agora que a gente já sabe da importância deles, eu vou falar sobre os tipos de argumento que a gente tem na lógica. E o primeiro é o argumento dedutivo. O argumento dedutivo é quando a conclusão vem com certeza das premissas. Se tudo que foi dito antes, as nossas premissas, forem verdade, então a conclusão também tem que ser verdade, é uma dedução. Se você vê que as duas premissas são verdades, você já deduz que a conclusão será verdadeira também. Igual aquele exemplo. Se está chovendo, então a rua vai ficar molhada. Está chovendo, logo a rua está molhada. É como se fosse uma conta certeira. Se o começo for verdadeiro, o fim também tem que ser. Então, o argumento dedutivo é isso: você deduzir uma conclusão com base em premissas verdadeiras ou premissas falsas. O nosso próximo argumento é o argumento indutivo. Argumento indutivo é quando a conclusão é provável, mas ela não é garantida. Você só é induzido a pensar que ela pode ser verdadeira, mas você também não tem aquela garantia. As premissas elas vão te ajudar a acreditar que a conclusão está certa, mas ainda pode haver um erro. Outro exemplo simples aqui é: o sol nasceu todos os dias até hoje, então é provável que ele nasça amanhã. Mesmo parecendo certo, a conclusão ainda é só uma possibilidade, não uma certeza. E esse é o tipo argumento indutivo. O nosso terceiro e último argumento é o argumento abdutivo. E o argumento abdutivo é quando a gente escolhe a melhor explicação possível para algo que aconteceu, mesmo sem ter uma certeza real daquilo. A gente observa um fato e tenta achar uma causa que pareça fazer sentido, mesmo que existam muitas outras possibilidades. Por exemplo, vejo a rua molhada. A melhor explicação é que choveu, então provavelmente choveu. Pode ter sido outra coisa, pode ter sido alguém lavando a rua, sua calçada, mas a chuva parece ser a explicação mais lógica para mim. Então, esse é o argumento abdutivo. A gente não sabe de fato o que aconteceu, mas a gente tem indícios, então isso leva a gente a chegar nessa conclusão. Mas, bom, que existem argumentos inválidos, a gente já sabe. Mas como que a gente pode verificar se ele é válido ou não? Existem algumas formas bem fáceis e simples. A primeira são as tabelas da verdade. A gente vai montar uma tabela com todas as combinações possíveis de verdadeiro, true, e de falso, false, para as proposições envolvidas. E a gente vê se existe alguma situação em que as premissas sejam todas verdadeiras e a conclusão seja falsa. Se isso acontecer, o argumento é inválido. Se nunca acontecer, então esse argumento é válido. A gente também tem as regrinhas de inferência. Elas são regrinhas da lógica que dizem quais formas de raciocínio são sempre corretas. Um exemplo é o modus ponens, que é usado no primeiro exemplo da chuva, que é, basicamente, ele fala assim: se temos se A, então B, e também A, então podemos concluir B. Isso é uma estrutura que vai ser sempre válida, e o nome disso é modus ponens. Aqui tá, né, um exemplo válido, que é um exemplo do modus ponens, é: se P, então Q, P, logo Q. Por um outro lado, a gente também tem um exemplo de um argumento inválido. Esse argumento seria dizer que se P, então Q, P implica Q, logo P. Esse nosso último exemplo é inválido porque, mesmo que Q seja verdadeiro, não podemos garantir que isso aconteceu por causa de P. Q pode ter acontecido por outros motivos, ou seja, ele pode ter sido verdadeiro por outros motivos que não estão relacionados ao P.
Chegamos na reta final e agora eu vou dar uma conclusão para tudo isso que a gente viu hoje. A minha conclusão foi que entender os tipos de argumento e saber se eles são válidos ajuda a gente a pensar com mais clareza e segurança, adquirindo um senso crítico e uma certa confiança quando a gente estiver sendo meio que enfrentados por um argumento em que a gente acabou sendo desafiado para responder. Com a lógica, a gente consegue montar ideias muito melhores e tomar decisões mais corretas e evitar sensos enganados ou evitar de ser levado por uma boa conversa ou uma pessoa manipuladora. Ela ensina a gente a pensar direitinho e protege o nosso raciocínio no dia a dia. Porque quando a gente aprende a aplicar a lógica, não só a proposicional, mas na nossa vida, sem ser só nos nossos códigos, nas nossas fórmulas, a gente começa a ver que a gente consegue pensar de uma forma muito mais coesa e eficaz para poder identificar se um argumento é verdadeiro ou falso, fazendo com que a gente possa fugir de fake news ou pessoas com tendências ruins. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu espero que tenha ficado claro e espero que a minha explicação tenha sido boa. Tchauzinho!